baixa libido, falta de vontade de namorar, desânimo total. Alguém já passou por isso? Então, se você já passou, vou te contar uma coisa. Tá super comum hoje em dia, principalmente devido a multitarefas das mulheres. Nós temos que fazer muitas coisas, né? Muitas vezes somos muito cobradas e muito exigidas. Temos pouco tempo ocioso e isso tem refletido muito na sexualidade feminina. Em geral, quando a mulher está cansada ou preocupada, ela não pensa em sexo. E é normal, porque fisiologicamente o cérebro feminino, ele não tem uma área específica para a sexualidade. Então eu converso muito sobre isso com as minhas pacientes no consultório e gosto de orientá-las que sempre que elas estejam se sentindo dessa forma, é importante comentar com o médico. E qual que é a nossa função como médicos? Avaliar se tem alguma doença ou algum transtorno hormonal causando esse tipo de situação, ou se ele se deve puramente ao estilo de vida da paciente que não está adequado. Então, sempre avaliar sono, como é que está a questão do nível de estresse, a alimentação, se pratica ou não atividade física, como é que é o relacionamento, né, da paciente com outras pessoas, inclusive com o marido ou com o parceiro. Isso é essencial. Mas mais do que nunca, entender a vida dessa mulher, o contexto, né, que ela está hoje, o nível de estresse de trabalho, para poder ajudá-la. Nós sempre vamos solicitar exames, porque a queixa de baixa libido, ela pode estar sim relacionada a mudanças ou alguns transtornos hormonais. Alguns são esperados, como a perimenopausa e a menopausa. Outros não, como doenças de tireoide ou outras doenças endócrinas, podem causar sim uma redução importante da libido. Outra causa super importante que a gente tem que levar em consideração é o uso de medicações. As mulheres hoje podem usar alguns medicamentos para tratar transtorno de ansiedade ou depressão, ou mesmo para fazer algum tratamento relacionado a alguma doença crônica, como hipertensão arterial, e usar algumas medicações como corticoides ou imunossupressores, que levam a uma redução muito importante da libido. E não esqueçam do anticoncepcional, ou de levar em consideração qual é o método contraceptivo que você está usando, se você está com libido baixa. Porque geralmente a libido baixa, ela também pode ser provocada por fatores externos, como o uso de medicamentos. E os anticoncepcionais são os campeões em reduzir a libido, principalmente quando estão associados a algum ansiolítico ou algum antidepressivo. Feito isso, se você não tem problema hormonal, se você retira as medicações ou troca por medicações que não interfiram tanto e melhora a sua qualidade de vida, a sua libido com certeza vai melhorar. Agora, se é problema hormonal, se é porque reduziu a testosterona por uma perimenopausa ou mesmo uma pós-menopausa, aí não tem jeito. O ideal é fazer a reposição hormonal para poder ter uma melhora significativa na libido. Algumas pessoas me perguntam, doutora, e os suplementos? Né? Existem suplementos que melhoram a libido? A gente vê muito isso, né? Uso da maca, do tribulus terrestres, para melhorar a libido. Existem alguns estudos, são em pequeno número, mas que mostram um certo benefício. Assim como o uso do extrato de amora, por exemplo, pode melhorar as ondas de calor na menopausa. Mas geralmente, quando é por deficiência hormonal, o ideal, se a paciente pode e não tem nenhuma contraindicação, é fazer a reposição. E a reposição ela pode ser feita por gel, por adesivo, ela pode ser feita por gel intravaginal, ela pode ser feita também por implante hormonal. Então, a testosterona, além de testosterona injetável, dependendo do caso, pode ser reposta por várias vias. Não existe uma via melhor que a outra, tem que sempre individualizar com o médico qual que é a melhor opção. Mas o recado final desse vídeo é: baixa libido? Tem solução. Procure o médico, converse, reveja seu estilo de vida, avalie como está o seu nível de estresse, olhe seus hormônios e, acima de tudo, leve a vida com leveza, porque algumas coisas a gente realmente não vai conseguir ser perfeita, mas vamos fazer do jeito que dá, ok? Abração para vocês. Baixa libido, falta de vontade de namorar, desânimo total. Alguém já passou por isso? Então, se você já passou, vou te contar uma coisa. Tá super comum hoje em dia, principalmente devido
a multitarefas das mulheres. Nós temos que fazer muitas coisas, né? Muitas vezes somos muito cobradas e muito exigidas. Temos pouco tempo ocioso e isso tem refletido muito na sexualidade feminina. Em geral, quando a mulher está cansada ou preocupada, ela não pensa em sexo. E é normal, porque fisiologicamente o cérebro feminino, ele não tem uma área específica para a sexualidade. Então eu converso muito sobre isso com as minhas pacientes no consultório e gosto de orientá-las que sempre que elas estejam se sentindo dessa forma, é importante comentar com o médico. E qual que é a nossa função como médicos? Avaliar se tem alguma doença ou algum transtorno hormonal causando esse tipo de situação, ou se ele se deve puramente ao estilo de vida da paciente que não está adequado. Então, sempre avaliar sono, como é que está a questão do nível de estresse, a alimentação, se pratica ou não atividade física, como é que é o relacionamento, né, da paciente com outras pessoas, inclusive com o marido ou com o parceiro. Isso é essencial. Mas mais do que nunca, entender a vida dessa mulher, o contexto, né, que ela está hoje, o nível de estresse de trabalho, para poder ajudá-la. Nós sempre vamos solicitar exames, porque a queixa de baixa libido, ela pode estar sim relacionada a mudanças ou alguns transtornos hormonais. Alguns são esperados, como a perimenopausa e a menopausa. Outros não, como doenças de tireoide ou outras doenças endócrinas, podem causar sim uma redução importante da libido. Outra causa super importante que a gente tem que levar em consideração é o uso de medicações. As mulheres hoje podem usar alguns medicamentos para tratar transtorno de ansiedade ou depressão, ou mesmo para fazer algum tratamento relacionado a alguma doença crônica, como hipertensão arterial, e usar algumas medicações como corticoides ou imunossupressores, que levam a uma redução muito importante da libido. E não esqueçam do anticoncepcional, ou de levar em consideração qual é o método contraceptivo que você está usando se você está com libido baixa. Porque geralmente a libido baixa, ela também pode ser provocada por fatores externos, como o uso de medicamentos. E os anticoncepcionais são os campeões em reduzir a libido, principalmente quando estão associados a algum ansiolítico ou algum antidepressivo. Feito isso, se você não tem problema hormonal, se você retira as medicações ou troca por medicações que não interfiram tanto e melhora a sua qualidade de vida, a sua libido com certeza vai melhorar. Agora, se é problema hormonal, se é porque reduziu a testosterona por uma perimenopausa ou mesmo uma pós-menopausa, aí não tem jeito. O ideal é fazer a reposição hormonal para poder ter uma melhora significativa na libido. Algumas pessoas me perguntam, doutora, e os suplementos? Né? Existem suplementos que melhoram a libido? A gente vê muito isso, né? Uso da maca, do tribulus terrestres, para melhorar a libido. Existem alguns estudos, são em pequeno número, mas que mostram um certo benefício. Assim como o uso do extrato de amora, por exemplo, pode melhorar as ondas de calor na menopausa. Mas geralmente, quando é por deficiência hormonal, o ideal, se a paciente pode e não tem nenhuma contraindicação, é fazer a reposição. E a reposição ela pode ser feita por gel, por adesivo, ela pode ser feita por gel intravaginal, ela pode ser feita também por implante hormonal. Então, a testosterona, além de testosterona injetável, dependendo do caso, pode ser reposta por várias vias. Não existe uma via melhor que a outra, tem que sempre individualizar com o médico qual que é a melhor opção. Mas o recado final desse vídeo é: baixa libido? Tem solução. Procure o médico, converse, reveja seu estilo de vida, avalie como está o seu nível de estresse, olhe seus hormônios e, acima de tudo, leve a vida com leveza, porque algumas coisas a gente realmente não vai conseguir ser perfeita, mas vamos fazer do jeito que dá, ok? Abração para vocês!